Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer na presença, na figura do doutor Anastácio, ao Conselho Federal de Medicina para poder participar. Estou aqui representando nossa secretária executiva, Viviane Petelli, para desenvolver esse tema nesse Fórum Nacional de Ensino Médico, o futuro da residência médica no Brasil. Vou compartilhar uma tela com vocês. Espero que vocês estejam vendo. Caso vocês não estejam vendo ou me escutando, por favor, me sinalizem. Muito bem. Tentando dar agilidade para a nossa mesa. A nossa mesa trata exatamente de onde estamos. E aonde estamos na avaliação dos programas de residências e de residentes no Brasil. Muito bem. Então, eu vou fazer um apanhado de quais são as atribuições que nós devemos ter. Muito bem, o ensino na residência médica, até então, ele era baseado na formação de um currículo mínimo, que tem um conteúdo programático. Esse método ele é estático no sentido de que ele precisa, para ser renovado, ou seja, ter uma revisão constante e não leva em consideração o crescimento do conhecimento médico. Então, basta lembrar para vocês, eu que me formei nos anos 80, o número de volumes de cada livros, textos e nossas especialidades, que eles aumentaram não só em tamanho, como em número de exemplares. E isso, para que seja incorporado nesse formato de ensino, ele deveria ser revisto periodicamente, tanto que a nossa resolução ainda considerada e que ainda é adotado é uma resolução de 2006, que é essa que está na tela. Muito bem. Aonde estamos? Nós estamos entre esses dois quadros. Por quê? Porque a gente tenta passar para um método de ensino relacionado com competências, ou seja, muda-se o paradigma, muda-se a forma de avaliação do médico residente. Então, a partir de um determinado ponto, a gente está transformando o nosso método, que era de conteúdo programático, com um currículo com desenvolvimento de habilidades. Temos, então, uma constante renovação, porque essas competências elas vão se alterando. O melhor exemplo disso foi o evento da pandemia, em que nós tivemos uma renovação da necessidade de novas competências para os nossos residentes, ou seja, o fato de eles irem para o fronte de trabalho da pandemia fez com que ele se renovasse, ou seja, o seu conhecimento deveria ser outro, e isso leva à ampliação do conhecimento médico. E essa possibilidade, ou seja, de não ter uma formação estática, então, o estudante, o residente de pediatria, ele precisa ter uma série de conhecimentos em crianças. Numa situação como essa, que a pandemia bem demonstrou, a gente tem que desenvolver novas habilidades, novas competências, e com isso modificou a forma de ensino para esse residente. Para tanto, a gente precisa determinar, ao invés de um currículo, uma matriz de competências. Muito bem, então, continuando, isso não é um fenômeno brasileiro, esse é um fenômeno mundial. Então, esse estudo do Lancet, que está aí mostrado, reflete exatamente isso. A forma de ensino tradicional, vamos dizer assim, envolve um conteúdo programático, um currículo, e isso vai chegar em algum objetivo educacional e, posteriormente, vai ser avaliado. Enquanto que, no sistema baseado em competências, você vai atender necessidades do sistema de saúde, necessidades da saúde local,
repetindo o advento da pandemia, trouxe isso. A gente precisa novas formas, novas competências para que isso possa ser avaliado e também possa automaticamente reformar o conteúdo do que se ensina, ou seja, alterar o currículo. Muito bem. As matrizes de competências não é um processo que foi iniciado hoje. Ele já é um processo iniciado em 2016, 2017, foi principalmente orquestrado na gestão da professora Rosana Mello, que estará na próxima mesa. Desde então, nós tivemos um número menor do que 50, dentro das, se nós considerarmos as 90 e poucas especialidades e áreas de atuação determinada pela Câmara Mista, na verdade é um pouco mais do que isso, e ainda não atende tudo. Então, na verdade, é um processo em construção. Então, é um processo que foi iniciado em 2016, 2017, contou com a colaboração da Comissão Nacional de Residência Médica e das sociedades de especialidade. Ela foi construída, ela está sendo construída arduamente através de um método pedagógico. Muitos de vocês tiveram contato com a taxonomia de Bloom, que é uma forma de hierarquização dos verbos de forma a construir as competências que vão conferir ao nosso médico residente capacidade para atuar como médico. Muito bem. Esse tipo de matriz de competência já tem sido utilizado há décadas, como bem falou o professor Milton de Arruda Martins, e que a gente tinha nós tínhamos uma necessidade de desenvolver competências. Entretanto, no meio da década dos anos 2000, mais precisamente em 2005, um educador médico da Holanda, Olen ten Cate, publicou alguns parâmetros, novos parâmetros. Na verdade, esse foi uma conclusão geral, talvez o trabalho dele seja o mais representativo, mas aquilo que o professor Milton falou, ou seja, nós precisamos acreditar essas competências. Não adianta eu falar que você vai dar uma competência, você é obrigado a dar uma competência, mas responder a uma pergunta simples. Este profissional é competente para tratar minha família, meu ente querido? Então, essa é a pergunta que a gente deve responder através do sistema de avaliação. E, através desses trabalhos, se criou um novo conceito de Intrustable Professional Activity. Em tradução livre, seria atividade profissional confiável. E isso inclui a abordagem do ato do médico residente ser treinado em algumas instâncias. Até então, a gente vai verificar qual é o conhecimento que esse médico residente tem. Mas ele tem que ter habilidades de decisões, ou seja, ele precisa ter habilidades de ações no atendimento dessa pessoa. E também é muito importante a assertividade, ou seja, não adianta você ser um cirurgião com 500, 600 apendicectomias se você não souber explicar para o seu paciente se você motivo pelo qual você está operando, quais são as consequências, o que pode acontecer de complicações. Então, esse tipo de avaliação, que é o EPA na língua inglesa, APC na nossa língua, vai avaliar. Essa figura foi tirada de um dos vídeos de Stanford, o Medicine X, de 2017. Então, todas as grandes universidades e academias estão pensando nesses assuntos. E a avaliação do residente passa a ser não só a questão
de você, a abordagem desse residente não passa a ser só uma avaliação do conhecimento dele, passa a ser, então, uma observação de como esse residente se comporta, a avaliação através de testes, através de listas de APAs, tá? Fazendo, como vocês podem ver na figura, um plano de treinamento e, obviamente, recebendo um feedback. Tá? Então, veja, nós temos uma nova forma de avaliação do residente que deve ser aprovado. Tá? Lembrando sempre, do ponto de vista teórico, essa tarefa avaliada dentro da especialidade, ela vai ser determinada pela especialidade, a APA ou APC, ele vai ter o tal do milestones, que, na verdade, são marcadores de habilidades individuais para um residente cumprir a sua atividade, a sua atividade profissional acreditada ou confiável, certo? E com isso a gente vai ter. Essa figura é uma figura clássica, veio do Royal College of Physicians do Canadá, que usa esse tipo de educação, esse tipo de sistema para os médicos residentes como um todo. Muito bem. Então, eu vou tocar num ponto que é essencial. Agora, a gente precisa montar um portfólio, alguns chamam isso de logbook, ou seja, um registro dessas atividades que o residente tem. Não basta ser o livro do centro cirúrgico. Alguém, numa das minhas falas, falou sobre tudo bem, a gente pode copiar o livro de registro de enfermagem do movimento cirúrgico, né, onde consta lá o nome do residente, em que posição que ele participou. Não é só isso. A construção desse portfólio, desse logbook, ele vai ter que considerar não só a participação desse médico residente, ou seja, em qualquer tipo de atividade que esteja dentro da APA, da APC, ele vai ter que ser observado com níveis de supervisão. E, então, a gente vai ter um nível 1, que é o nível que o médico só deve ser observado, um nível 2, em que ele pode fazer a sua atuação através de supervisão direta. A outra situação em que o médico ele pode ser orientado, pode ser supervisionado numa supervisão indireta, aquela que é o famoso WhatsApp, em que o residente já é competente o suficiente para ser supervisionado à distância, é a famosa supervisão do WhatsApp, né? Será que vamos chegar nesse ponto? Então, esse é o objetivo disso. E, obviamente, o nível mais alto desse tipo de avaliação é aqueles que conseguem dar supervisão diretamente. Muito bem. Meu tempo está estourando. A avaliação das instituições, hoje, ela é feita através de visitas para funcionamento, credenciamento de 5 anos e recredenciamento. Hoje, ela é feita através de uma forma mista, na resolução 2/2006, ou seja, conteúdo programático, e matriz de competências já publicada. Não esqueçam que existem matrizes que não foram aprovadas e publicadas ainda. Muito bem. Vou falar rapidamente sobre a pandemia. Interrompeu a elaboração de matriz, interrompeu as vistorias, interrompeu a implantação. Aí, um dos efeitos dessa pandemia foi justamente essa pergunta que nós fizemos dentro da nossa SEREM, dentro da Comissão Estadual de São Paulo. Como avaliar se um programa cumpriu o objetivo de formar um residente? Nós fizemos uma força-tarefa para estudar o problema, participamos em vários webinars do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Associação Médica Brasileira, de várias COREMES e várias instituições,
da SBOT, enfim, uma série de webinars e eventos online. E isso gerou um convite a vários profissionais e educadores que tinham interesse na área para tentar constituir esse grupo. E estamos na construção desse grupo. E fizemos, então, o desenvolvimento de instrumentos próprios. Fizemos um diagnóstico situacional, que também foi seguido de um diagnóstico situacional através de um Forms SUS Google Forms pela Comissão Nacional de Residência Médica. Nós apresentamos esses resultados na audiência pública da Câmara dos Deputados. E também nós fizemos exatamente a elaboração de um chart, de uma tabela, em que a gente vai considerar elencar as APCs e os níveis de acreditação que temos nesses APCs. Isso gerou um trabalho que foi executado. Aqui é a imagem do nosso site. Eu convido todos vocês a acessarem o nosso site, seremsp.com.br, aonde a professora Mônica Mazurana expõe. Esse vídeo está disponível na internet, tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso site, exatamente dizendo isso, sobre as atividades profissionais confiáveis e a sua avaliação nas instituições. Tanto que isso gerou uma possível publicação na revista da Academia Brasileira de Educação Médica para fazer essa ação. E, por fim, tentei responder aonde estamos, ou seja, estamos muito aquém das nossas possibilidades da implantação dessas formas de avaliação. Então, nós entendemos que nós devemos planejar como vamos introduzir a avaliação desses residentes. A gente precisa capacitar vistoriadores. Por que capacitar vistoriadores? Porque nós temos cerca de 1.500 programas em atraso, alguns com muito atraso, para serem avaliados. Tá? Isso só no estado de São Paulo. Então, eu preciso de capacitar o historiador, tanto para programas como para instituições. E, urgentemente, a gente precisa construir esse logbook, uma forma de você registrar nesse portfólio todas as formas de ações desse médico residente. Isso não interessa somente ao médico residente, mas interessa até em planejamento de saúde, em gestão. Por quê? Porque você precisa atingir um objetivo de saber o que nosso residente produz. O nosso residente que tem essa faceta que o Euler falou sobre a produção, sobre ser utilizado como mão de obra, efetivamente, o quão importante esse médico residente é para a saúde brasileira, para o SUS, que seria 90 e poucos % dos nossos médicos residentes. Esse logbook, a construção de um logbook, de um sistema robusto, vai dar essas respostas. Muito obrigado, desculpe ter estourado o tempo e agradeço mais uma vez ao Conselho Federal de Medicina a oportunidade de ter falado.